Você sente que seus relacionamentos são fonte de tristeza e ansiedade, que você não consegue resolver os problemas que surgem deles? Existe alguma espécie de hack que nunca te falaram sobre como lidar com relacionamentos? Oi, meu nome é Pedro Felipe, eu sou psicólogo clínico e eu vim te falar tudo o que você precisa saber sobre habilidades sociais. E aí você pode estar se perguntando, o que é habilidade social? E a habilidade social nada mais é do que a capacidade de se comunicar adequadamente dentro dos nossos relacionamentos, tanto de maneira verbal, através de palavras, quanto de maneira não verbal, ou seja, através da nossa linguagem corporal. E aprender a se comunicar adequadamente é o que mais tem potencial em transformar a vida de uma pessoa. Eu, como psicólogo clínico, o que eu mais observo é que quando as pessoas aprendem a se comunicar adequadamente, elas simplesmente transformam a vida delas, porque elas conseguem extrair o melhor dos relacionamentos delas. E não só isso, existem pesquisas, por exemplo, que indicam que pessoas que têm baixas habilidades sociais estão mais propensas a desenvolverem transtornos psicológicos. Diante disso, eu vim te trazer 6 fatos de tudo que você precisa entender sobre habilidades sociais. E o primeiro fato é que nós somos animais de grupo. Se você olhar pra gente, você vai perceber que nós não temos super garras, super dentes, nós não conseguimos voar, nós não somos exímios nadadores tanto quanto outras espécies, mas mesmo assim nós estamos no topo da cadeia alimentar. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas como a gente chegou lá? E existem 2 fatores que explicam muito bem isso. Primeiro é o nosso cérebro, que é extremamente complexo, e o segundo é a nossa capacidade de viver em grupos. Só que ao mesmo tempo que o nosso cérebro ele é uma incrível vantagem, ele também é uma desvantagem, porque a maturação biológica do nosso cérebro demora demais. Existem estudos que indicam que o nosso cérebro ele só está completamente formado lá para os 25 anos. Isso é mais do que muitos animais vivem na natureza. Se você observar os filhotes na natureza, a zebra e a girafa, por exemplo, assim que elas nascem, elas conseguem chegar ao seio da mãe sozinha, elas conseguem andar, elas conseguem até correr poucas horas após nascer, caso seja necessário para fugir de um predador. Já o bebê humano, ele é extremamente frágil, ele não consegue chegar ao seio da mãe sozinho, e se você deixar ele num canto isolado, ele muito provavelmente vai morrer. E se você já teve que cuidar de uma criança, você sabe o quanto é difícil para os pais terem que cuidar da criança e ainda ter que caçar, plantar. Por isso, a organização em grupo foi a que mais beneficiou os seres humanos ao longo do tempo, porque se tornou mais fácil de conseguir os recursos necessários para a sobrevivência. O segundo fato que você precisa entender sobre as habilidades sociais é que elas são o lubrificante das relações humanas. Se você jogar uma única pessoa numa ilha, muito provavelmente ela vai sobreviver em condições subhumanas. Mas se você jogar 100 pessoas lá, muito provavelmente elas vão construir uma sociedade. Elas vão conseguir construir uma economia, ferramentas para plantar e caçar, elas vão desenvolver uma cultura para passar os valores para frente, elas vão conseguir criar memórias e estabelecer laços profundos. Ou seja, a comunicação é algo primordial para que essas pessoas consigam construir essa sociedade. E aí eu te pergunto, como você vai participar de uma sociedade se você não souber se comunicar adequadamente com as pessoas? E o terceiro fato que você precisa entender sobre habilidades sociais é que nós nos relacionamos 24/7. Ou seja, nós estamos nos relacionando o tempo inteiro. É óbvio que é uma brincadeira e eu estou extrapolando, mas existem pessoas que até quando estão dormindo estão sonhando que estão se relacionando com outras pessoas. Às vezes estão sonhando no trabalho, na faculdade, sonhando que tem que resolver algo importante. Mas se você olhar bem para o seu dia, da hora que você acorda até a hora que você está dormindo, você está sempre se relacionando com outras pessoas. Seja em casa, no trabalho, na faculdade, com o seu marido, com a sua esposa, o tempo inteiro estamos nos relacionando. E aliás, a gente gosta tanto de se relacionar com outras pessoas que nós criamos as redes sociais só para ver o que as outras pessoas estão fazendo da vida delas e nós ficarmos por dentro. Então a verdade é que a gente está sempre se relacionando. E o quarto fato sobre habilidades sociais é que nós copiamos os modelos da nossa família. Nós copiamos os modelos de comunicação que a gente aprende em casa. Então, muitas vezes a gente não reflete sobre os modelos que a gente recebeu e a gente só replica. E muitas vezes eles são insuficientes para lidar com as demandas dos relacionamentos, seja amorosos, seja no trabalho, seja na faculdade, porque esses modelos muitas vezes são quebrados. Às vezes as pessoas são extremamente passivas, aquela pessoa que tem dificuldade de falar não, de se posicionar e que vai aceitando tudo que as outras pessoas jogam nela, ou então aquela pessoa que é extremamente agressiva, que quer controlar as outras pessoas, que é irônica, que é debochada, que faz com que as outras pessoas se sintam mal para que ela consiga aquilo que ela deseja. Só que o grande problema é que esses modelos eles são insuficientes para lidar com as demandas que surgem nos relacionamentos. E muito provavelmente, ou você vai terminar sofrendo de crise de ansiedade, ou depressivo porque afastou todo mundo por ser muito agressivo. Então a verdade é que você precisa descobrir qual modelo que você acabou adquirindo na sua vida e perceber se você precisa alterar esse modelo. É como se você precisasse peneirar.
Nem tudo que vem da sua família você precisa aceitar. Muitas vezes você precisa olhar para aquilo que te serve e aquilo que não funciona. Se você vê que o modelo que você aprendeu de comunicação em casa não serve para lidar com as demandas do relacionamento, tá na hora de mudar. E aí você pode estar se perguntando, mas como eu faço para mudar caso seja necessário? Primeiro você precisa descobrir se você tem uma habilidade que é a quinta da lista, assertividade. Assertividade é a capacidade de expressar seus desejos, suas necessidades e suas vontades de maneira respeitosa e amistosa. Você precisa entender que a base de qualquer relacionamento é sempre a reciprocidade. Então, se você tem necessidades, vontades e desejos, as outras pessoas também têm. E você precisa desenvolver acordos para que a vontade de ambos seja minimamente satisfeita. Como eu disse no primeiro fato sobre habilidades sociais, nós vivemos em grupos porque é a maneira mais fácil da gente sobreviver. E todos nós temos necessidades e desejos. Por isso é tão importante que você não olhe apenas para o seu próprio umbigo. E aqui vai uma lista de alguns comportamentos que podem te ajudar a perceber se você é uma pessoa assertiva. O primeiro é a capacidade de pedir desculpas. Porque existem pessoas que têm extrema dificuldade em pedir desculpa. Parece que a língua delas vai cair no chão se elas fizerem isso. Eu já tive contato, por exemplo, na clínica com pessoas que falaram que os pais passaram 20, 30 anos casados e um não pedia desculpa pro outro. Imagine que inferno viver num relacionamento que a outra pessoa simplesmente não consegue pedir desculpa. E o segundo comportamento é a capacidade de falar não. Muitas pessoas estão sobrecarregadas por aí, tanto no trabalho quanto no relacionamento, porque não conseguem dizer não para as outras pessoas. Elas acham que não podem falar não. Elas precisam ser um banco de favores ambulantes. E o que acontece? Elas terminam extremamente sobrecarregadas e ansiosas porque as outras pessoas só as enxergam como banco de favores. Outro comportamento que é fundamental é pedir ajuda. Nós vivemos em grupos porque viver em grupos facilita a nossa vida. E se você não consegue pedir ajuda, você não está vivendo em grupo. É fundamental que você saiba pedir ajuda para as pessoas. É óbvio que você vai ter que discriminar quem você pode pedir ajuda e quem não pode. Mas em via de regra, é fundamental que você saiba pedir ajuda para as outras pessoas. E outra habilidade que é fundamental e é a última dessa lista é a sua capacidade de colocar o seu próprio ponto de vista. Muitas vezes as pessoas têm extrema dificuldade em colocar o próprio ponto de vista, em dizer o que gosta, o que não gosta. E é muito importante que você desenvolva essa capacidade. E se você identificou que você tem dificuldade com algum desses comportamentos, é muito importante que você aprenda a treiná-los para que você melhore. E aqui vai o sexto fato sobre habilidades sociais. Habilidades sociais são treináveis. Não é porque você cresceu num lar, que você não desenvolveu a sua capacidade de ser assertivo, de se comunicar bem, que você precisa passar o resto da sua vida assim. Habilidades sociais são completamente treináveis. E isso é algo muito bom, porque você pode não ter uma habilidade e você treinar e isso mudar completamente a sua vida. Como eu disse, na clínica, o que eu mais percebo é que a pessoa muda radicalmente quando ela aprende a se comunicar adequadamente, porque ela consegue extrair o melhor da vida, ela consegue criar novas amizades, se envolver em relacionamentos amorosos, que são laços fundamentais para a nossa existência. Porque se você olhar para as principais memórias na sua vida, você vai perceber que você com certeza estava cercado por uma pessoa, que tinham pessoas lá. Só que se você não tem a capacidade de criar vínculos, de criar novos amigos, de conseguir desenvolver network, como é que você vai construir uma vida significativa? Vai ser muito difícil para você. Por isso é fundamental que você desenvolva suas habilidades de comunicação. Se você gostou desse vídeo, ative as notificações, se inscreva no canal e se quiser fazer terapia comigo e melhorar suas habilidades sociais, é só clicar aqui embaixo. Aguardo você.